Abramos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Excepcionalmente hoje não teremos o culto infantil. Hoje foi um domingo assim especial, uma atividade com as crianças que começou desde a escola dominical e foi até às 4 horas da tarde. Então foi um domingo assim bem intenso, várias crianças, não só da igreja, mas também de um trabalho social aqui de Osasco. Então foi uma tarde assim maravilhosa demais, e por isso não teremos o culto infantil nesta noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura que faremos, que nos diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, queridos. Ó Deus, mais uma vez, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, porque, a despeito da tua santidade, da tua grandeza, o Senhor se importa conosco, o Senhor habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, na pessoa de Jesus. Louvamos o teu nome por tão grande amor. E nós, ó Deus amado, te pedimos perdão, ó Deus, porque nem sempre temos vivido uma vida que te glorifique na proporção, na medida que o Senhor requer de cada um de nós. Perdão, ó Deus, porque nem sempre a tua palavra tem regido, tem transformado, tem moldado a nossa vida. Te pedimos perdão, ó Deus, porque nem sempre a nossa vida tem sido um culto ao Senhor. Então tem misericórdia de nós e nos abençoes neste momento de exposição da tua palavra, que teu Espírito Santo esteja ministrando, transformando, operando, aplicando a tua palavra em cada coração aqui nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde o começo da criação, quando os nossos primeiros pais romperam com Deus lá no Éden, e aliás, ou a propósito, Satanás, ele
tentou Eva exatamente mexendo naquilo que deveria ser imexível, que é a palavra de Deus. Satanás tentou lançar dúvidas no coração de Eva no que diz respeito às intenções de Deus, e ele fez isso usando a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, Satanás veio até ele usando as Escrituras, interpretando-a de maneira equivocada, tentando com isso levar o Filho de Deus a pecar ou ao pecado. O que eu estou querendo dizer com isso? É que desde que os nossos primeiros pais caíram, romperam com Deus, o ser humano passou a ser uma usina de ensinamentos distorcidos, equivocados, contrários à palavra de Deus, e isso vem acontecendo não por parte de pessoas que odeiam a igreja, mas lamentavelmente às vezes fontes de ensinamentos errôneos são levantados dentro da própria igreja de Jesus. Pessoas que um dia professaram a fé, pessoas que um dia declararam o seu amor por Jesus, mas que num determinado momento da caminhada descuidaram de suas vidas e começaram a ter interpretações absolutamente equivocadas, distorcidas das Escrituras, se transformando assim em falsos profetas, falsos mestres, ensinando aquilo que não se deveria ensinar. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a reforma protestante, os reformadores, eles procuraram sintetizar a fé reformada em 5 pilares. A fé reformada, ela está alicerçada em 5 pilares, 5 fundamentos, que tiveram como objetivo não apenas dar uma declaração clara acerca daquilo que eles criam, mas tinha como finalidade também combater os ensinamentos da Igreja Católica naqueles dias. E os ensinamentos dos reformados eram muito simples. Eles diziam somente a Escritura. E isso contrariava o ensinamento católico que dizia a Escritura e a tradição. Os reformadores diziam a igreja, ela surge por causa da palavra de Deus. E a Igreja Católica dizia as Escrituras, elas surgem por causa da igreja. Os reformadores diziam, a igreja depende da palavra de Deus, ela existe por causa da palavra de Deus, e a Igreja Católica dizia, as Escrituras existem por causa da igreja. E os reformadores diziam, somente a fé, e a Igreja Católica dizia, a fé e as obras para a salvação. Os reformadores ensinavam somente a graça de Deus, e a Igreja Católica dizia, a graça e os méritos humanos. A fé reformada, ela diz somente a pessoa de Jesus, mas a Igreja Católica ensinava Cristo, Maria e a intercessão de todos os santos. A fé reformada pregava glória somente a Deus, ao passo que a Igreja Católica dizia glória a Deus, aos santos e à hierarquia da igreja. Então tudo aquilo que os reformadores pregavam tinha como objetivo combater os ensinamentos que existiam naquela ocasião, naquela época, afetando assim radicalmente o poder do Papa, visando com isso fragilizar essa hierarquia que por séculos e séculos se tornaram quase que detentora da palavra de Deus. E pessoas que se levantaram contra esses ensinamentos, como John Wycliffe e John Huss, eles foram mortos, eles foram silenciados, porque eles pregavam a palavra de Deus, eles conclamavam o povo a voltar para as Escrituras, mas eles foram silenciados. Mas o movimento reformado, ele já havia começado, e ele teve o seu ápice a partir de Martinho Lutero, conforme nós falamos aqui no domingo passado. E eu queria então, meus irmãos, pensar com vocês acerca desse primeiro slogan da reforma protestante, somente a Escritura. E o tema da nossa mensagem hoje é muito simples. Qualquer livro te informa, mas somente a Escritura transforma. Qualquer livro que existe nesse planeta é fonte de informação, mas eu quero dizer para você que não existe nenhum outro livro na face da terra que transforma o coração.
a parte das Escrituras. Somente a Escritura transforma. Somente a palavra de Deus transforma. Qualquer outro livro é uma fonte de informação que existe, mas somente a palavra de Deus é fonte de transformação. E nesse texto, queridos, que nós lemos, o apóstolo Paulo procura deixar isso muito bem claro para a vida desse jovem pregador que estava na cidade de Éfeso, chamado Timóteo. Ele estava lidando com os falsos mestres, ele estava lidando com as heresias, ele estava lidando com a oposição existente naquela cidade. E o apóstolo Paulo, então, nesse capítulo 3, procura, então, dar a ele uma fonte de ânimo. E ele procura fazer isso a partir do verso 1 do capítulo 3, querendo deixar claro para Timóteo, quando ele começa: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E do verso 1 até o verso 9, queridos, nós temos aqui a declaração de Paulo, enfatizando 19 qualidades, 19 características dos homens dos últimos dias. E nós precisamos entender algumas coisas aqui, porque nessa primeira sessão, que vai do verso 1 ao verso 9, eu penso que Paulo, ele queria enfatizar o trabalho desses falsos mestres. A ênfase de Paulo é naquilo que os falsos mestres estavam ensinando. Mas eu penso, queridos, que nós poderíamos pensar aqui do verso 1 ao verso 9, acerca daquilo que o pecado é capaz de proporcionar. E eu penso que essa sessão nos ensina acerca do pecado como um deformador do ser humano. O pecado deforma. O pecado deforma. E evidentemente que os falsos mestres, eles são os instrumentos malignos, satânicos, perversos, fontes de ensinamentos equivocados, errôneos, distorcidos da palavra de Deus. Mas nesses versos aqui, queridos, nós temos uma declaração clara do poder deformador do pecado na sociedade. O pecado deforma. E Paulo começa dizendo assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias não é uma referência aos dias que antecedem a volta de Cristo. À luz do Novo Testamento, os últimos dias começaram com o nascimento de Jesus. Desde que Jesus entrou na história, os últimos dias começaram. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro disse assim: esses irmãos não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é como disse as Escrituras, nos últimos dias. Então os últimos dias começam com Cristo. Hebreus capítulo 1, o autor diz o seguinte: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, últimos dias nas Escrituras é todo o período que envolve a primeira vinda e a segunda vinda. Tudo que estiver entre a primeira e a segunda, a Bíblia considera como os últimos dias. Então Paulo não está querendo falar aqui acerca de algo futuro. Paulo está falando acerca dos acontecimentos presentes, daquela realidade, naqueles dias, porque ele queria encorajar Timóteo acerca dos desafios existentes naqueles dias. E ele procura alertar Timóteo, não com fatos novos, mas é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: Timóteo, você precisa entender uma coisa: a maldade sempre vai existir na história da humanidade. Tire da sua cabeça que haverá um tempo em que os homens vão sendo melhorados, que os homens vão melhorando gradativamente conforme uma corrente de interpretação e ensino. Paulo estava querendo dizer para Timóteo algo muito simples, de que a maldade humana é algo permanente na humanidade. A maldade humana é algo que eu e você precisamos aprender a conviver, porque o mundo não vai melhorar. Os seres humanos não vão melhorar. A igreja sempre vai ter que conviver com seres humanos maus, com seres humanos perversos. Nós ficamos sonhando com um governo que seja capaz de ser mais justo, ser mais honesto, proporcionar leis mais justas, e ficamos assim aterrorizados em saber que de repente a igreja pode ser perseguida. Mas, meus irmãos, a igreja está no mundo, e desde que o mundo é mundo, a igreja vem sofrendo perseguição, a igreja vem sofrendo oposição, e a igreja sempre superou. Vencemos o Império Romano, que tentou acabar com a igreja e não conseguiu. Então não vai ser PT, PSDB, PCB, não vai ser nada nem ninguém que vai acabar com a igreja de Jesus. Já passamos por coisas muito piores, já enfrentamos coisas muito piores. Então a igreja sempre conviveu com a oposição, com a maldade, com as atrocidades. Então o apóstolo Paulo procura nos ensinar aqui o poder deformador do pecado.
O pecado deforma. E esses tempos difíceis, irmãos, dizem respeito não apenas a difícil de lidar, tempos perigosos, tempos ameaçadores, mas tempos difíceis de suportar. Tempo difícil de suportar, tempo difícil de lidar, e nessas 19 atitudes que o apóstolo Paulo menciona aqui, nós poderíamos desdobrá-la em 3. Essas atitudes aqui, da maldade humana, elas se evidenciam em 3 áreas da vida. Primeiro, no relacionamento com Deus. Porque Paulo diz assim, do verso 2 até o verso 4, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Queridos, nós temos aqui algumas expressões como, por exemplo, egoístas, avarentos e amigos dos prazeres. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão amigos dos prazeres. A ênfase desse texto está no amor distorcido, a ênfase aqui está no amor desordenado, e o amor que deveria ser direcionado para Deus, ele é direcionado para mim mesmo. Egoístas, pessoas que amam a si mesmos, e essas pessoas que deveriam amar a Deus, mas que passam a amar a si mesmas, elas passam a desenvolver uma outra qualidade. Elas são amantes do dinheiro, elas são amantes da riqueza, elas são amantes da grana, por isso eles são avarentos. Veja, pessoas que amam a si mesmos, pessoas que amam dinheiro, porque uma vez que amam a si próprios, eles são naturalmente amantes do dinheiro. Mas o apóstolo Paulo continua que eles são amigos dos prazeres, está no verso 4. Então todas essas expressões, elas servem para mostrar que a ênfase ela está no amor. Pessoas que deveriam amar a Deus, mas amam as coisas. Pessoas que deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, amam a si mesmos, amam aquilo que possuem, amam o dinheiro e amam os prazeres. E eles são o quê? Amigos dos prazeres e não amigos de Deus. Então, essa deformação do pecado, ela se dá nesse relacionamento do homem com Deus, porque ela tira de Deus esse amor que deveria ser canalizado unicamente para Ele e faz com que nós passemos a amar a nós mesmos, aquilo que somos e aquilo que temos. Então, um amor desordenado. O problema está nesse amor que é mal dirigido. Veja, queridos, devemos adorar a Deus, devemos amar as pessoas e usar as coisas. Mas se nós começarmos a adorar a nós mesmos, deixaremos Deus de lado e passaremos a amar as coisas e a usar as pessoas. No sistema capitalista é assim que funciona. Nós não amamos as pessoas e usamos as coisas, mas nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Distorcemos, é um amor distorcido, é um amor mal dirigido. Então o apóstolo Paulo, ele diz que a deformação do pecado, ela se evidencia no relacionamento do homem com Deus. Mas ele continua dizendo que a deformação do pecado, ela se evidencia no relacionamento do homem com o próximo. E aí então ele vai enumerar algumas características desse pecado que afeta o relacionamento do homem com o seu próximo. E aí ele vai dizer, os homens serão jactanciosos. Essa expressão significa pessoas gabolas, pessoas que falam de suas próprias realizações, visando engrandecer a si mesmo, na tentativa de impressionar as pessoas. Não é? Jactancioso é o gabola, é aquele que se coloca acima da média, não é? Os homens serão arrogantes, ou seja, soberbos, que se julgam superiores aos outros. Os homens serão também o quê? Blasfemadores, ou seja, difamadores, pois os que possuem uma opinião exagerada sobre si mesmos acabarão por menosprezar os outros ou deles falarão mal. E ele continua, eles serão caluniadores. Quem são esses? São os destruidores de reputação. Quando nós falamos mal das pessoas, denegrindo, em especial na ausência deles.
Os homens serão sem domínios de si, serão cruéis, ou seja, indomáveis, principalmente quando contrariados. Esses homens dos últimos dias serão inimigos do bem, ou seja, sem amor para com aqueles que são bons. Então nós temos aqui essa deformação do pecado que afeta os nossos relacionamentos, pois os homens serão também traidores, ou seja, pessoas que traiam, em especial, os seus pais, os que abandonavam os outros em perigos, ou seja, pessoas que não seriam leais nos seus relacionamentos. Atrevidos, que significa obstinados em palavras e ações, enfatuados, orgulhosos, autoimportância, arrogância. Então notem, queridos, que o pecado deforma o homem no seu relacionamento com Deus, o pecado traz consequências no relacionamento do homem com o seu próximo, mas o pecado também ele traz consequências no relacionamento familiar. Olha a característica dos homens dos últimos dias, ou de todos os dias: desobedientes aos pais. E essa desobediência aqui significa sem sentimentos, sem afeto natural, serão ingratos. E essa ingratidão aqui, queridos, diz respeito à incapacidade dos filhos apreciarem os muitos atos de bondade que os seus pais manifestaram sobre as suas vidas. Por mais que os pais fazem, o filho nunca acha que está bom. Desobedientes, filhos ingratos, filhos que não têm gratidão no coração, filhos que não sabem reconhecer a dedicação, o amor, o empenho, os investimentos que os pais sempre fizeram ao longo de suas vidas. Mas não apenas isso, pois serão irreverentes, sem ausência aqui de amor familiar. Filhos sem amor filial, filhos que não se dobram, filhos que não aceitam as autoridades dos seus pais, filhos que não aceitam a autoridade dos seus pais, filhos que se levantam contra os seus pais. A ideia aqui é de ausência de amor familiar. Tratam bem os de fora, mas menosprezam os seus pais. Tratam bem os amigos, mas ignoram os pais. Tratam bem os de fora, mas maltratam os de dentro. Não apenas isso, queridos, irreverência, desafeiçoados. A ideia aqui é filhos sem afeição natural, sem coração, ou seja, alterando a ordem natural, pois pais e filhos precisam de amar reciprocamente. Outra característica, eles serão implacáveis. E esses implacáveis aqui, a ideia de filhos irreconciliáveis, sem amizade. Ou seja, a revolta de um jovem que ao menos quer pensar na possibilidade do diálogo. Filhos que não aceitam a repreensão dos seus pais, filhos que não aceitam as determinadas imposições dos seus pais, filhos que não estão dispostos a conversar com seus pais, filhos que não estão dispostos a ouvir os seus pais, filhos que não estão dispostos a sentar e aceitar a orientação dos seus pais. São implacáveis, não querem paz, não querem reconciliação. Então, o pecado deforma. Mas o apóstolo Paulo, ele procura enfatizar também que nós temos a evidência dessa deformação desses homens, não apenas no que diz respeito à sua conduta moral, mas ele fala-nos acerca da conduta religiosa dessas pessoas. Até aqui ele está falando dessa conduta moral, mas ele sai da conduta moral e passa a falar da conduta religiosa, que está no verso 5, quando ele diz: esses mestres que aí estão, eles têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele chama a atenção de Timóteo acerca do cuidado que ele deveria ter com aqueles que estavam ensinando uma coisa e vivendo outra. Ele diz: cuidado com essas pessoas que se parecem com crentes, mas que não são. Eles parecem que é de Deus, mas não são de Deus. Eles têm forma, eles têm aparência, eles cantam como crentes, eles falam como crentes, eles têm expressões de crentes, eles se vestem como os crentes, mas não são crentes.
eles têm forma de piedade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que eles têm um estereótipo, eles têm a roupagem, eles têm a exterioridade, eles têm as formas da religiosidade, mas tudo aquilo que eles sabem não são capazes de transformar na sua vida. Possuem conhecimento, mas o conhecimento que têm não transforma a vida, não transforma o caráter, não muda o viver. Por isso que Paulo diz, eles têm forma, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Eu acho interessante que Paulo não pede para que a gente fuja dos não crentes, igual muitas das vezes nós fazemos. Temos que romper com os não crentes. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que você tem que fugir daquele que diz que é crente, mas é impuro. A Bíblia diz que nós temos que fugir daquele que afirma que anda com Deus, mas anda no pecado. A Bíblia diz que nós devemos fugir daquele que afirma professar a fé em Jesus, mas a vida dele denuncia contra aquilo que ele professa. É desse que nós temos que fugir. Daquele que afirma uma coisa, mas vive outra. E é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Foge desses, que se parecem, são os crentes denorex. Parecem, mas não são. Foge. Foge desses. Tem um estereótipo, mas não são. Então Paulo fala aqui desta conduta religiosa, desta forma sem piedade. Só aparentam ser, mas na verdade não são. E aí Paulo fala sobre a oposição e a imitação. Olha só o que ele diz do verso 6 a 9. Pois entre esses, ele está falando dos falsos mestres, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres, parece mais uma dupla sertaneja, né? Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. O que Paulo está querendo dizer aqui, queridos, é que esses falsos mestres, eles escolhiam horários em que os maridos não estavam em casa, e eles saíam batendo de porta em porta, levando as suas heresias. Atualmente nós temos pessoas assim. Os maridos não estão em casa, e eles estão lá batendo na nossa porta. Eles estão lá levando as suas heresias. E esses homens escolhiam horários em que os maridos não estavam em casa, para poder dissimular, para poder levar as heresias para a mulherada. Foi assim que Satanás fez com Eva, quando Adão provavelmente não estava presente. Não é? Então, está falando aqui desta oposição e dessa imitação. Por que eu digo isso? Porque Janes e Jambres não aparecem em lugar nenhum da Bíblia esses nomes. A tradição vai dizer que esses dois homens foram aqueles que fizeram os mesmos encantamentos que Moisés fez diante de Faraó, conforme está lá em Êxodo 7, verso 11. Aquilo que Moisés fez, eles também fizeram. Eles não apenas se opunham a Moisés, mas eles imitavam a Moisés. Eles não apenas se levantaram contra Moisés, mas eles tentaram imitar as coisas de Deus. Se pareciam, mas não eram. E nós precisamos, queridos, como igreja, estarmos atentos a isso, a esta imitação, mas que na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. Imitação e oposição. Segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina, porque a primeira é a deformação do pecado, e a segunda coisa que Paulo nos ensina é que se o pecado deforma, ele vai nos dizer que os verdadeiros líderes, eles nos informam. E é o que ele vai dizer do verso 10 até o verso 12. Paulo agora, ele para de falar dos falsos mestres, ele então passa a falar de si mesmo. Ele diz, Timóteo, não olhe para essas pessoas, eu quero que você olhe para mim. E ele diz assim, tu, porém, diferentemente destes que estão ensinando essas heresias, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Notem, queridos, que Paulo está chamando a atenção de Timóteo aqui, a fim dele concentrar-se nos verdadeiros líderes. Timóteo, então, deveria não ficar desanimado, mas ele deveria se animar,
porque a maldade sempre vai fazer parte da vida dos crentes, sempre vai estar presente na vida da igreja, nós sempre vamos conviver com isso, o pecado vai estar sempre presente na nossa história, a deformação do pecado vai estar sempre presente, mas nós precisamos olhar para a nossa realidade e entender que enquanto o pecado deforma, Deus levanta líderes, homens de Deus, para apontar o caminho para a igreja. E Paulo está dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito. Aqui nós aprendemos algumas coisas acerca da vida de Paulo. Primeiro, Paulo tinha uma vida transparente. Tu, porém, tens seguido de perto. Timóteo seguia Paulo passo a passo, diferentemente dos falsos mestres. Timóteo deveria atentar para a vida e o modelo de Paulo. E esse seguir de perto aqui dá a ideia de olhar atentamente a fim de imitar. O próprio Paulo disse uma vez assim: sede meus imitadores. Então Timóteo era o imitador de Paulo, ele estava imitando o apóstolo Paulo. Então Paulo tinha uma vida transparente. Segunda coisa, Paulo ensinava a verdadeira doutrina, e ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino. Ele ensinava a verdadeira doutrina. Terceira coisa que aprendemos com esse líder de Deus: Paulo vivia o que pregava. Verso 10, parte C: você tem seguido de perto o meu ensino e o meu procedimento. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, olha para mim, eu prego o que vivo e eu vivo o que eu prego. Em algumas igrejas a gente não conhece a vida das pessoas, nós nem temos contato com eles. Marca uma visita para você conversar com essas estrelas que existem por aí. Se existe trabalho pastoral, não há. Denúncias são feitas constantemente contra líderes. E Paulo está dizendo: olhe para mim, eu vivo o que eu prego, você tem seguido de perto o meu procedimento. E mais, o propósito de Paulo era glorificar a Deus, por isso que ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha fé. E fé aqui é a ideia de fidelidade, a minha longanimidade, ou seja, você tem visto de perto a minha capacidade de suportar pessoas irritantes. E mais, você tem seguido de perto o meu amor, amor para com Deus, amor para com o homem, em oposição ao amor a si mesmo, ao direito, ao prazer dos falsos mestres. Você tem seguido de perto, Timóteo, a minha perseverança. Se longanimidade é a capacidade de suportar pessoas irritantes, a perseverança é a capacidade de suportar situações penosas. Apesar da sua luta, apesar da sua dificuldade, você permanece firme e constante em meio às dificuldades. Perseverança é isso, não é? E por último, ele ensina para Timóteo acerca de continuar perseverantes diante da oposição. Ele diz no verso 11 e 12: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, Antioquia, Icônio e Listra foram 3 cidades que o apóstolo Paulo passou por elas, e ele sofreu oposição em todas elas. Listra era a cidade de Timóteo, e foi em Listra que o apóstolo Paulo ele fora apedrejado e foi dado como morto e foi jogado para fora da cidade. Timóteo viu tudo aquilo. Timóteo sabia do que o apóstolo Paulo estava falando. Mas embora em todas essas cidades o apóstolo Paulo enfrentou oposição, em todas elas ele plantou uma igreja. Em todas elas a igreja prevaleceu, o evangelho prevaleceu. Então, queridos, Paulo pregou o evangelho em cada uma dessas cidades. Na sua primeira viagem missionária, em cada uma delas uma igreja fora plantada. E ele diz: olha, Timóteo, para as minhas lutas, olha para as minhas tribulações, você sabe das coisas que eu passei, do preço que eu paguei por causa da minha fé, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E aqui, queridos, Timóteo que precisava de ânimo, Paulo está dizendo: olha para a minha vida, Timóteo, passei por lutas, apedrejamentos, acusações, açoites e uma série de outras coisas,
mas o Senhor me livrou de todas elas. Não me livrou dos problemas, né? Eu sofri perseguição, porque Timóteo estava lidando com a oposição na cidade de Éfeso, mas ele diz para Timóteo: Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, queridos, se não existe perseguição é porque está faltando piedade na igreja. Se não existe oposição é porque não está havendo piedade. Se não existe oposição é porque pode não estar havendo devoção. Porque Paulo está dizendo que a devoção gera perseguição. Porque quanto mais consagrados eu e você estivermos, mais contrários ao pecado nós vamos ser. E quanto mais contrários ao pecado nós seremos, mais oposição nós vamos ter. A igreja funciona assim. Mas se a igreja faz concessões, se a igreja vai aceitando o pecado, se a igreja não combate o pecado, se a igreja não trata o pecado, ela nunca vai sofrer oposição, porque ela vai aceitando a realidade da sociedade como ela é. Mas se a igreja se levantar contra o pecado, e se nós como crentes individuais confrontarmos o pecado, pode estar certo que haverá oposição, porque a piedade gera oposição. Então, o apóstolo Paulo, ele quer injetar aqui este ânimo. Então, queridos, o pecado deforma, mas os verdadeiros líderes de Deus, eles informam, eles apontam um caminho, e na história da igreja nunca faltou liderança, porque Deus sempre, nos momentos mais obscuros da história da igreja, Deus levantou pessoas para apontar o caminho. Tem um livro que eu não tenho ele ainda, mas ele fala sobre a quantidade de crentes que estão machucados com seus líderes. Porque o que não falta hoje são líderes que estão querendo apenas a gordura das ovelhas, mas não estão querendo cuidar das ovelhas. Só estão querendo o dinheiro das ovelhas, mas não querem sofrer pelas ovelhas. E Jesus diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, sabe o que ele faz? Ele quer a sua grana. E quando a coisa está pegando em cima de você, ele abandona você e deixa você para os lobos e ele sai fora. Mas o verdadeiro pastor dá a vida. Mas o mercenário só quer o seu dinheiro. Só quer o dinheiro do povo, só quer a gordura das ovelhas e nada mais. E a última parte aqui, queridos, o pecado deforma. É o primeiro ponto. Os verdadeiros líderes informam, mas a palavra de Deus transforma. E é isso que o apóstolo Paulo passa a falar a partir do verso 13, quando ele diz assim, verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, note que Paulo começa falando o seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão... E ele dá 19 características da maldade do coração humano. E aqui então ele está dizendo o seguinte: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes. Paulo então passa a falar, queridos, o pecado é capaz de deformar o ser humano, mas louvado seja Deus pela sua palavra, que é capaz de restaurar o ser humano. Louvado seja Deus pelas Escrituras, que é capaz de transformar o coração humano. E é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui, que a palavra de Deus transforma. E ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para a fidelidade do ensino que ele teve. E Deus usou uma avó chamada Lloyd, e Deus usou a sua mãe chamada Eunice para serem instrumentos de Deus na formação de Timóteo. E usou também o apóstolo Paulo para poder contribuir na sua formação. E ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Um judeu começava a ser ensinado nos ensinamentos judaicos a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, ele era introduzido nos ensinamentos judaicos. E Paulo está dizendo que antes mesmo dessa data, Timóteo já estava sendo instruído, já estava sendo orientado. Então Paulo, ele chama a atenção para a fidelidade daquilo que Timóteo havia sido ensinado,
mas para a fidelidade do conteúdo que ele havia recebido também, porque ele diz no verso 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia não é um manual de ciência. Ela aborda temas científicos. Mas ela não tem finalidade de dar informações geográficas, ela não tem como finalidade ficar dando detalhes científicos. A Bíblia é um manual de salvação. A Bíblia te ensina o que você precisa fazer para ser salvo. Ela não é um manual científico, ela não tem como finalidade essas coisas, ela não foi escrita para isso. Ela foi escrita para fazer com que eu e você soubéssemos acerca do que nós precisamos para ser salvos. E é por isso que ele diz essas palavras que podem tornar-te sábio para a salvação. E ele fala sobre a característica dessa palavra. E ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada por Deus. Ela é o hálito de Deus. Ela é o sopro de Deus. E Deus usou homens cheios do Espírito Santo para registrar a sua vontade. E ele diz que essa Escritura ela é útil para quê? Para o ensino. E a ideia aqui, queridos, é que a Bíblia é capaz não apenas de refutar o erro, mas ela é capaz de enfatizar aquilo que é correto. Ela é útil para o ensino, para transmitir valores, para transmitir ensinamentos corretos, mas ela é útil também para a repreensão. E a ideia aqui é de enfatizar aquilo que é errado. Ela ensina o correto, mas ela combate o erro, ela refuta o erro, ela repreende o pecado. Mas ela é útil não apenas para o ensino, ela é útil não apenas para a repreensão, mas ela é útil para a correção. E ela nos ensina não apenas acerca do que é correto, ela não apenas nos ensina acerca daquilo que é incorreto, acerca daquilo que é errado, mas ela nos ensina como fazer o certo. Como fazer? Ela é útil para o ensino, para a correção. E a ideia aqui é de correção de algo à sua devida condição, porque o homem no seu estado de pecado está longe de Deus. E por último, ela diz, para a educação na justiça. A ideia aqui é de um treinamento positivo na conduta piedosa, e não apenas repreensão e correção de uma conduta errada. A ideia aqui é de como eu e você devemos e podemos permanecer no certo. E finalizando, ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O perfeito aqui, queridos, é capaz de fazer tudo o que se deve ou o que se é chamado a fazer. E o perfeitamente habilitado aqui é pessoas preparadas para o serviço. A palavra de Deus, ela nos restaura de tal maneira que ela nos coloca no nosso devido lugar, na presença de Deus, transformados, restaurados, repreendendo o nosso pecado, apontando o caminho daquilo que é o correto, mostrando-nos como viver corretamente diante de Deus, habilitando-nos a viver perfeitamente na presença de Deus. Essa é a palavra que transforma, essa é a palavra que restaura. Se o pecado deforma, a palavra de Deus transforma. Transforma a minha vida, transforma a sua vida. E eu penso, queridos, que algumas coisas precisam ficar muito claras para mim e para você. E eu, pensando em algumas aplicações à luz desse texto, eu me lembrei de uma frase de um autor, de um homem piedoso, cheio de Deus, que ele disse assim: certamente que o vigor da nossa vida espiritual, ela está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossas mentes e em nossos corações. O vigor da minha vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na minha mente e no meu coração. Quanto mais da palavra, mais devoção. Quanto menos da palavra no meu coração, menos devoção. E eu penso, queridos, que nós precisamos aprender, primeiramente, que essa palavra precisa estar no meu coração, no coração do pai, no coração da esposa, para depois serem transmitidas aos seus filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua mesa, e ao levantar-te, e ao deitar-te, andando pelo caminho, e assim por diante.
Cada igreja deveria, cada lar deveria ser uma igreja. De segunda a sábado deveríamos ter mais vida devocional em casa. De segunda a sábado deveríamos reunir mais para ler as Escrituras, para meditar nas Escrituras, para orar uns pelos outros, para ministrar a palavra de Deus uns na vida dos outros. É assim que Deus requer. E penso também, queridos, que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Com isso eu quero dizer o seguinte: se você quer namorar, olha nas Escrituras qual deve ser os ensinamentos sobre um companheiro que agrade a Deus. Qual deve ser o tipo da pessoa que você deve escolher ou que Deus quer que você namore. Qual deve ser o perfil? Qual deve ser as características? Se você está viúva, qual deve ser um companheiro ou uma companheira que você precisa escolher? Qual deve ser o perfil dela? Nós nos voltamos para a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela deve ser luz para os meus caminhos. E a gente começa tudo errado, começamos a nos envolver com quem não deveria, e depois a gente vive pedindo oração pelos nossos relacionamentos conturbados. Não adianta pedir oração, meu querido, você já começou errado. Já começou a se envolver com quem não deveria? Na empresa, o que a Bíblia diz acerca do comportamento do patrão? O que a Bíblia fala acerca dos empregados? Como que eles devem se comportar? Houve um tempo em que os crentes eram os melhores funcionários. Hoje tem empresa que não contrata mais, se souber que o cara é crente. Porque às vezes aqueles que deveriam ser os melhores são os piores. E nós então precisamos nos voltar para as Escrituras e ver o que ela nos ensina, o que ela nos orienta acerca de toda a nossa vida. De toda a nossa vida. Então, queridos, somente a palavra de Deus, ela transforma. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela restaura não só a nossa alma, mas ela pode restaurar a sua vida, ela pode restaurar a sua família, ela pode restaurar os relacionamentos familiares, ela restaura. Pecado deforma, mas a palavra de Deus transforma. Por isso, somente a Escritura, somente a palavra. Ame essa palavra, ame-a de todo o coração. Viva por ela, oriente-se por ela, que ela seja lâmpada para os seus pés, que ela seja luz para os seus caminhos. Viva debaixo da orientação, da direção de Deus sobre a sua vida, e serás bem-sucedido para a glória de Deus.